Hoje em dia eu não consigo, e acho que eu nunca consegui trabalhar sem estar muito feliz e sem enxergar um propósito no que eu tava fazendo. Fazer por fazer, talvez no começo, né, quando eu era estagiária, quando eu tava aprendendo, mas chegou uma hora que eu falei, tá, pra que eu tô fazendo isso? Aí eu cheguei lá, no auge dos meus 22, 23 anos, pra uma reunião com um tal de Guilherme Benchimol e fiz uma lista de perguntas. Ele fala que ele morre de rir, né? Porque chegou uma pirralha lá com uma lista de, puta, o que vai ter, o que não vai ter, etc. E a grande maioria das brasileiras não tem. E mesmo mulheres do mundo não tem essa escolha, assim. Você tem que ser mãe e trabalhar, não tem o que falar. Então, o que eu vivi depois que minha primeira filha nasceu foi uma mega depressão pós-parto. E eu não... Assim, eu não conseguia bater meta sendo mãe, porque eu não conseguia controlar, eu não conseguia ter controle das coisas. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podcasts Extremos. Aqui ao meu lado, o pequeno querubim, diretamente de Harvard, Massachusetts, Bruno Nardon. E aí, como é que você tá? Fala, Alfredo. Você tá bem hoje? Não, tá tudo bem? Super bem. E você tá bem? Eu tô bem. Cara, uma coisa que eu adoro em todo podcast nosso que a gente faz é que sempre tem uma apresentação diferente. A galera fica ansiosa pra saber como é que vai ser o teu próximo anúncio. Exato. Eu deveria começar a fazer isso com você também. Não, para com isso, cara. Não quebra o que tá dando certo, cara. Tá bom, para de mexer no que tá funcionando. Tá bom, vamos lá. Hoje a nossa convidada é mais do que especial. Ela, que declaradamente, publicamente fala que um dos maiores vitórias, maiores títulos que ela carrega é ser amiga de Bruno Nardon. Como não, né? Diretamente do OPM, Harvard Business School, Massachusetts. O Thales ia gostar. Pô. Ela que ia falar só com um pouco mais de entonação. Ela que foi aluna, com sotaque, né? Um sotaque mais negócio. Ela que foi aluna do G4 e está se tornando mentora do G4. Exatamente. É isso mesmo, Bruno Nardon? Me confirme se eu estiver errado. É isso mesmo. E o engraçado é que o nome dela é super difícil de pronunciar, o segundo. É Ilana Bobrow. Cara, Bobrow é nome de marca de Nova York ali. Porra, muito chique, pá. né? Chique, né? Eu acho... Bobrow. Primeiro, seja muito bem-vinda aos Extremos. Eu que agradeço o convite. Estamos super felizes de ter você aqui. E, pô, por que não uma marca de roupa Bobrow? Olha, gente, Bobrow, tem que ter Bobrow. Tem bastante amiga que faz roupa super bem, esse não é. Licencia só o nome é muito bom pra ser marca de roupa. É verdade, tem um glamour. Pelo amor assim. de Deus. Exato. Eu já consigo imaginar aquele letreiro preto escrito com letras Arial. Bobrow. Sabe o que quer dizer Bobrov? Eu vou contar que eu nunca contei Bobrov. pra ninguém. Conta em pra russo gente. Significa castor. Ninguém sabe, mas é isso. Castor. E é daí que vem o nome? Que vem. Quer dizer, minha família é polonesa, mas não sei, é russo. Aí é muito chique, né? Muito chique. A gente começa esse extremo de hoje, porra, desse jeito. E a Ilana, que é sócia da Vectis Partners, e ela também, cara, foi fundadora da Vitrio, que foi aí uma grande plataforma de investimento que foi vendida. Foi uma das que a XP adquiriu. Não, BTG. Que o BTG adquiriu. E ela atuou lá por mais de 3 anos como head comercial. E além disso, antes disso, ela entrou lá no comecinho da XP, né? Andou lá por 2012 a 2015. Quando era tudo mato. Quando ainda era tudo mato. Tudo mato, gente. E eu vejo o nome de bancos aqui, hein? Credit Suisse, Goldman Sachs. E é assim que a gente vai começar hoje. Vamos lá, Ilana, conta aqui. Antes só fala pra gente, o que a Vectis Partners faz? Vamos lá, a Vectis é uma holding que aloca capital financeiro e intelectual em negócios. Então, é chique, né? É um slogan. Se isso, aí pega esse corte e toma esse pitch pra tu aprender. A gente vai... Enfim, a gente tem uma holding que a gente montou há 5 anos atrás, né? Na verdade, o Patrick, o Audi e o Paulo Lema, meus sócios. Eu me tornei sócia junto a eles recentemente. Mas tem desde empresas que a gente montou do zero, como a VCS, a Vectis Gestão, a Vitrio foi uma delas, até empresas que a gente investe. Seja com só capital, ou eventualmente senta no conselho. A Avenue é um bom exemplo. Fiduc, né? A Avenue tá bombando. A Avenue tá bombando. Tá Então, super legal. A gente, assim, investiu na Avenue antes de ter um PowerPoint, pra você ter uma ideia, porque o Lee tinha trabalhado com a gente conhecia ele da época de XP. Então, ele foi falar com a turma da Vectis, principalmente com o Patrick, e aí a gente se tornou investidor desde o início. Que animal. É legal. Conta pra gente um pouquinho aí, Ilana, de como começou a tua carreira e essa vontade de trabalhar no mercado financeiro, né? A gente sabe que a gente falou um pouquinho do que você fez, mas também, você é uma pessoa que gosta muito de esporte, de teatro, é mãe de 3 filhos, né? E teve uma carreira super bacana aí no mercado financeiro. De onde que veio essa tua vontade de ir para o mercado financeiro, sendo que é um lugar hoje e sempre foi,
né, tipicamente masculino. Conta aí um pouquinho pra gente de onde que veio essa tua vontade de trabalhar em banco. A verdade é que não tem uma resposta linda, né? Eu tava na faculdade, fui fazer economia. Eu sempre quis ser atriz, essa é a verdade. Queria ser atriz até que um dia meu pai me acordou e falou, Ilana, escuta, isso não vai rolar. Vê aí o que você quer fazer das coisas mais tradicionais. Fui pro Santa Cruz, que é um colégio bem mais tradicional, focado em exatas, vestibular e etc. E acabei escolhendo economia. Não sabia exatamente, acho que nenhum de nós sabe exatamente o que a gente vai fazer, né? Quando a gente tem 17 anos. E na faculdade de economia, o maior desafio era ir para o mercado financeiro. Era algo tido como mais difícil, mais glamuroso, etc. E isso, de alguma forma, me encantou, porque era um desafio. Então, eu falei, quero entrar nesses bancos. Qual que é o mais difícil? O Credit Suisse. Então, eu quero entrar nesse Credit Suisse, né? Antigo Garantia. E quero fazer parte desse ecossistema. Quando eu fui para a entrevista, era para a área macroeconômica, assim, nada a ver comigo. Você me imagina fazendo pesquisa econômica. Mas foi uma super porta de entrada e foi muito legal para eu conseguir colocar em prática muitos dos conceitos que eu tinha aprendido na faculdade. E a partir do momento que eu estava lá dentro, eu passei a transitar dentro do mercado financeiro e nunca parei para pensar isso que eu quero fazer, isso que eu não quero fazer, enfim. Meu pai é do mundo do varejo, né? Meu pai teve por muito tempo uma fábrica com lojas, franquias, etc. Mas sempre quis fazer meu caminho, o mercado financeiro parecia algo desafiador e bacana. Então, na hora que você fala assim do seu pai, seu pai é empreendedor, né? Empreendedor. Ele começou um negócio, começou uma fábrica, começou uma marca, né? E teve os altos e baixos aí de todo empreendedor que vai, né, fazer algo no Brasil. Você acha que isso te trouxe uma vontade de empreender também? Ou só te deu gosto pelo desafio de fazer algo, conseguir almejar ou conquistar algo que é mais difícil no dia a dia para outras pessoas? Eu acho que tinha, sim, a minha vontade de seguir meu caminho próprio, de ter sucesso independentemente do meu pai. Eu sempre quis isso. Eu nunca quis ser a filha do dono. Não tenho preconceito nenhum, tá? Vejo filhos de dono que, assim, fazem um puta turnaround negócio. A gente conheceu um monte, então acho que isso é super admirável. Mas eu não queria esse caminho pra mim. Mas, sim, o lado empreendedor do meu pai e do meu marido, eu acho que foram me influenciando na forma que eu lidava com o meu trabalho, independente de onde eu estivesse. Quando eu tava tanto no Credit Suisse quanto na Goldman, eu sempre vestia a camisa como dona. Então, assim, não importa se você é funcionário, se você é número 3.415, eu tinha essa coisa de pensar em final de semana, de fazer além do que me pediam. Eu sempre fui muito assim. E foi o que me fez procurar uma alternativa quando eu saí da Goldman e fui para XP. Eu saí falando, a minha chefe, ela era gringa, eu falei que eu queria ter mais ownership do que eu fizesse. E foi exatamente porque eu acho que eu cresci nesse ambiente, né? De você não ter essa cabeça de funcionário das 9 às 6. Nada contra também, tá? Acho que é muito justo quem faz isso, mas eu queria fazer diferente. E quando você fala assim eu sempre quis entregar mais, você entende que isso era algo que vinha de dentro? Era algo que você entendia que você entregando a mais, você talvez ia subir mais rápido e alcançar mais? Ou simplesmente era algo que o teu tesão de trabalho não era só pelo paycheck, ali, pelo salário do fim do mês, era muito mais pelo, eu tô aqui fazendo algo que ninguém nunca fez e por gostar tanto cara, isso faz parte da minha vida também. Como que você vê isso? Porque, né, quando a gente fala, né, que você veio dessa pegada um pouco mais de entrar num grande banco, ser executiva, começar a virar sócios dos negócios depois, por entregar a mais, né? E a gente vê, em todos os negócios que a gente já criou, que você tem esses dois tipos de pessoa. A pessoa que ela veste a camisa e ela tá lá para fazer o negócio. Você se identifica numa primeira conversa, esse tipo de gente, Exato. Né? É uma coisa muito forte. Como que é isso? De onde surgiu isso? Então, eu acho que isso foi algo da minha vida desde pequena. Então, eu sempre fui muito competitiva comigo mesma. Eu queria ter o papel principal no teatro, eu queria sempre melhorar meu tempo na natação, eu queria sempre ter as melhores notas. Eu nunca me satisfiz com 9, com 8. Eu nem acho bom, tá? Meus pais faziam a pressão contrária para eu tentar ir mal, porque eu me cobrava muito. Então, para mim, nunca existiu algo diferente. Assim, se me dão algo para fazer, eu quero fazer da melhor forma possível. Não existe só passar de ano. Mas assim, é a forma que eu encarava. Eu sei de um monte de gente que pensa diferente e é muito bem sucedido. E eu acho que em determinado momento isso começou a se juntar com o trabalhar pelo tesão. Né? Eu sei que é um puta privilégio a gente poder escolher trabalhar apaixonado, mas hoje em dia eu não consigo. E acho que eu nunca consegui trabalhar sem estar muito feliz e sem enxergar um propósito no que eu estava fazendo. Fazer por fazer. Talvez no começo, né, quando eu era estagiária, quando eu estava aprendendo, mas chegou uma hora que eu falei, tá, pra que eu tô fazendo isso? E quando você fala assim de ser a melhor naquilo que você faz, você competir contra você mesmo
isso também exige foco, disciplina, e não adianta só ser bom. Você também tem que trabalhar muito, né? Sim, é muita dedicação. Como você vê assim, os diferentes momentos da sua vida e da sua carreira quando... Né, porque hoje putz, você é mãe, tem 3 filhos, putz, você tem um marido super bacana, Guga, um abração, uma família assim, bem legal. Mas na nossa vida, putz, se você quer fazer algo bem feito, não adianta só você ser bom. Você também tem que dedicar horas para fazer aquilo bem feito. Como que você vê essas diferentes etapas, né, da tua vida como executiva, como sócia dos negócios que você passou? Eu acho que assim, era muito mais fácil até eu me tornar mãe. E eu tinha muita dúvida de como seria depois de me tornar mãe. Porque a verdade é que eu sabia ser totalmente focada no que eu fazia. Eu sempre fui muito focada. Então assim, o foco é vestibular? Tô totalmente focada no vestibular. Esquece o esporte. Tô focada em conseguir meu primeiro estágio? Focada no estágio. A verdade é que, assim, para você fazer bem feito, você precisa se dedicar. E eu sempre mergulhei muito de cabeça. Na minha época de XP, eu lembro que eu morava na rua da XP. Então, eu lembro que eu ligava pro Guga, às vezes, voltando de reunião 8 da noite. Amor, já tá em casa? Não, beleza, vou passar no escritório. Porque, assim, eu tinha tesão e eu queria fazer. E eu achava que não era possível conciliar a maternidade com isso. Tanto que essa foi uma das razões pelas quais eu parei. E, enfim, depois vendo que eu não seria feliz, e até a história da Vitro foi surgindo meio organicamente. Hoje eu acho que, assim, eu consigo equilibrar muito mais os diferentes papéis. Eu acho que não é fácil, você também é pai. Acho que Alfredo ainda não é pai, né, Alfredo? Ainda não. Não que saiba, né? Não que saiba. Pai de pet? Pai de pet. Mas, assim, eu acho que quando a gente tá 100% focado e dedicado... E eu acho que eu sou muito, muito eficiente. Acho que uma das minhas maiores qualidades é ser eficiente. Então, putz, você tá aqui, você tem que fazer isso, foca em fazer isso. E acaba. Porque daí você consegue fazer. Eu organizo super bem o meu tempo. Então, eu acho que hoje eu consigo fazer muita coisa, talvez até mais do que eu fazia quando eu não trabalhava, porque eu vou organizando a minha agenda, eu vou encaixando e, assim, não tem tempo perdido. Eu brinco que sabe aquele FaceTime do trabalho? Na minha época de Credit Suisse tinha muito isso, né? Fica vendo a tela só pra dizer que tá na cadeira. Meu, não existe isso pra mim. Ou eu tô fazendo, ou eu tô fazendo outra coisa, porque eu não vou perder o tempo que eu tenho pra ficar com os meus filhos, pra ficar com a minha família, ou pra fazer ginástica e não tá fazendo nada. Uma coisa que a Cris Junqueira, né, ela falando dos podcasts que ela teve aqui no G4, não sei se foi no podcast ou no Stories dela lá, que ela é próxima da gente aqui também, ela falou que a pessoa, né, a pessoa mais eficiente no mundo... O mamífero mais eficiente do mundo. Exato, o mamífero mais eficiente do mundo é a mulher mãe. Eu acho que a mulher mãe, não acho que a mulher grávida. Porque a verdade é que, pra mim, a gravidez é igual a não estar grávida. Então, muda muito pouco. Só que você fica um pouco mais cansada. Mas eu acho, a gente se torna muito eficiente. É tudo assim. O que também é ruim, tá? Porque, assim, primeiro, você não sabe conviver com o ócio. Eu não sei conviver com o ócio, nem busco isso. E segundo, que se dá qualquer coisa errado... Se alguém atrasa, se quebra um carro, se o celular parar de funcionar, é um pânico. É igual fala, hoje aqui, né? Tipo, vou falar um negócio sobre isso, assim, eu concordo muito. Tipo, acho que a organização é diferente de disciplina. E isso até é um negócio que às vezes as pessoas me olham e falam assim, porque você não é organizado. Né? Pelo contrário, eu sou organizado pra caralho, porque a quantidade de coisa que eu faço no espaço de tempo que eu me dedico a fazer é muita coisa. E só dá pra fazer por causa de organização e estrutura. Então, muitas vezes, até com o Nardon, com o Thales, você não tem o controle da sua própria agenda. É exatamente porque eu sou muito organizado. Se eu tiver o controle da minha agenda, eu vou ficar colocando uma série de coisas na minha agenda e não vou seguir exatamente aquilo que eu já sei na semana passada que eu vou fazer nesse dia. Então, eu gosto desse ponto de ser isso mesmo. Acho que quando você é organizado, você consegue ser muito mais produtivo. Você produz tempo. Eu era assim. E é diferente da disciplina, do cara disciplinado. Que é diferente da rotina. Eu acho que a disciplina é talvez o segundo passo da organização. Você se organiza e se cumpre, né? Eu acho que isso, você perfeito. É exatamente isso. E aí eu acho que tem pessoas que são mais disciplinadas do que organizadas. E no final elas acabam misturando isso. Mas você também tem renúncias, né? Eu acho que assim, não dá pra você achar que você vai abraçar o mundo. Ontem, 9h15 da noite, eu fui dormir. Porque assim, eu não aguento também. Então assim, você quer acordar pra fazer ginástica às 5h30 da manhã, você vai ter que dormir cedo. E isso significa eventualmente abrir mão de um evento. As renúncias vão existir, Vão existir, não tem como. Exato. Cara, eu queria te perguntar, você nessa transição de Goldman para XP, você foi contratada pelo próprio Benchimol na época? Fui. Conta essa história pra gente, Benchimol, que tá pra vir aqui no nosso podcast. É o nosso parceiro de kitesurf, nosso mentor aí, sempre, que a gente precisa dar umas direções muito boas. Mas conta essa história, como é que foi ser entrevistada pelo homem, né? Pelo Senna da nova geração. Foi muito engraçado, porque
Quando eu tava nessa história de, putz, acho que eu quero sair da Goldman, tive que trabalhar muito na terapia, né? Porque os pais adoram falar que a filha trabalha no Goldman Sachs, maior banco de investimento do mundo, eu ganhava bem, tava sendo promovida. Então, assim, eu tive que ter uma decisão bem certa. O Guga conhecia o cara que tava começando a montar o Private Banking na XP, e eu nunca quis ser Private Banker, porque pra mim, Private Banker era tipo ir trabalhar com os pais. Iam falar, é filha de não sei quem, vou botar dinheiro com ela. Eu falava, eu não quero isso na minha vida. Mas eu fui pra um papo, falei, putz, não sei se é isso que eu quero fazer. E o cara que me entrevistou falou, pera que eu quero que você fale com uma pessoa. E primeiro eu falei com o Marcelo Maisonave, e aí me chamaram para uma segunda conversa. E aí eu fui com uma lista, né? O Guga me ajudou. O Guga investe em empresa há bastante tempo. Não sei quando você conhece ele, mas me ajudou com uma lista. E se a XP fizer IPO, eu vou ter tag along, como vai ter ação, não sei o que lá. Aí eu cheguei lá, no auge dos meus 22, 23 anos, para uma reunião com um tal de Guilherme Benchimol, que tinha acabado de chegar do Rio, perdeu a carteira dele, tava aquele, assim, super descontraído. E fiz uma lista de perguntas. Ele fala que ele morre de rir, né? Porque chegou uma pirralha lá, com uma lista de, puta, o que vai ter, o que não vai ter, etc. Só que Como é que funciona a tua RSU? Na época não tinha isso. Então, mas tipo, me explica aqui, por favor. Como é que funciona a RSU? Qual aplica? É a E-Trade ou a SNT lá? Tipo, hã? Não, e foi muito legal, porque deu uma liga na hora com o Guilherme. Eu lembro até hoje algumas coisas que eu falei. Eu falei, pô, eu quero estar num lugar que não me reconheça pela minha idade ou por quantos anos de formada eu tenho. Porque a Goldman era muito isso. Eu quero estar num lugar que me reconheça pelo que eu vou entregar. E ele falou, cara, aqui a peteca vai estar no teu campo. O que você fizer é mérito teu. E aí eu adorei o papo, assim, deu super liga, dei super bem. Até hoje falo com o Guilherme, gosto bastante dele. E depois disso ele me mandou uma mensagem falando, pô, cai dentro, a gente vai fazer história no mercado financeiro, vamos construir a maior empresa maior empresa do mercado financeiro da América Latina, alguma coisa assim. Nessa época eles já tinham recebido o investimento da Jay? Só da Actis. Só da Actis. Não, eu entrei em Jay. 2012, a Jay foi no final de 2012. A Jay foi no final de 2012, Itaú foi 16 ou 17, se eu não me engano. Foi 17, eu saí em 16. E foi muito legal, porque, sei lá, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Era um salário muito mais baixo, era private banking, mas assim, eu senti tanta confiança naquele papo com o Guilherme, foi tão legal. Eu falei, cara, aqui eu quero ter linha direta com você. Eu quero falar direto com o dono. E rola um arrependimento de não ter ficado e ter surfado 17, o Itaú e IPO e etc. Eu acho que nada acontece por acaso. Eu acho que se eu tivesse ficado, teria sido muito mais complicada a questão da maternidade. Fato, porque, puta, eu viajava. Em determinado momento, eu cuidava da área comercial de toda a asset. Então, assim, a gente tinha gente autônoma pelo Brasil inteiro. A gente tinha fundo de pensão pelo Brasil inteiro. O próprio eu viajava Guilherme hoje muito. viaja o Brasil todo, pô. Ele deve viajar bastante. E mais do que isso, assim, não teria sido a vida. Eu acho que as coisas são o que elas são, entendeu? Naquele momento, não coube mais. Depois de algumas mudanças que tiveram lá, não fez mais sentido pra mim. Eu não tava mais com o tesão que eu precisava ter. Mas, Isso eu é não muito vou negar importante. que no dia que tava a turma no Espírito Santo comemorando o deal com o Itaú, mexeu comigo. E não foi pela grana, foi pela coisa da construção. Porque eu tomei o risco da XP quando ninguém acreditava. Eu fui motivo de chacota, a menina que saiu da Goldman Sachs para ir pra XP. Só que eu acreditei, eu curti, e eu me sinto muito parte, assim. Eu até tava falando com o Patrick, que é meu sócio hoje, que também foi um cara super relevante na XP, chegou a sentar no conselho e tal. E ele falou, cara, tipo, tem tijolinho nosso lá. Eu trocava muito com o Guilherme no começo, assim. Eu ia muito ao Rio, o Guilherme ficava sempre tentando me alocar em um desafio ou outro. Era ali na Barra, né? O escritório, no Barra Era Shopping, na Barra. do lado do Barra Shopping. Do lado Barra do Mar Henrique Henrique Simons. Simons. Isso. Aí, era lá. Qual que foi o teu maior... Gravaram um filme, pô, que era na XP. Gravaram o filme? Teve um filme que era na XP, que era o cara sim. perdendo, Isso ganhando aí, na Mega o Sena, Agente aplicando Autônomo. dinheiro. É isso aí, teve. Eu cheguei a ver esse filme. Qual que foi o teu maior extremo nessa tua época de XP? Se uma história, um dia, você fala, nossa, que loucura que aconteceu aqui. Cara, Pro bom assim, ou pro mal? Tem dois momentos que me lembram muito, que eu não sei se foram extremos, mas... Teve um dia, quando eu trabalhava na Goldman, a gente fazia muito roadshow, né? E tinha aquele budget, tudo organizado, e você não podia pensar fora da caixa. A gente montou um fundo de fundos que investia em gestoras internacionais, isso era, sei lá, 2013. Ninguém fazia nada lá fora, ainda ninguém tava olhando pra fora. Com foco em fundo de pensão. Imagina que público de fundo de pensão, não tinha nada de alocação lá fora. E aí a gestora veio falar comigo, Lana, tava querendo trazer os gringos de fora pra fazer roadshow nos fundos de pensão. Eu falei, Paty, sim, os fundos de pensão muitos não falam inglês. A gente vai ter que levar esses caras pra biboca de não sei da onde tem... Tipo, aí me deu 5 minutos, a gente tava na Abrap, que é a feira de fundos de pensão. Eu falei, Paty, e se a gente pegar essa verba e a gente levar os fundos de pensão pra lá? E foi uma ideia, assim, completamente da nossa cabeça. Eu lembro de bucar passagem a passagem de cada um dos caras de fundo de pensão. E a gente conseguiu montar uma viagem com 7 fundos de pensão, uma jornalista do Valor, um jornalista da Investidor Institucional, que a gente levou todo mundo pra Nova York, com o nome XP,
né, mas patrocínio das assets que a gente estava investindo. Os caras ficaram super felizes de conhecer as assets, de ir pra fora. As assets ficaram felizona, porque puderam, assim, mostrar o prédio, mostrar... É diferente você falar, sou Alliance, e você vê que tem um prédio inteiro da Alliance lá em Nova York. E foi animal, porque eu falei, caraca, foi uma ideia que a gente teve, a gente tirou do papel, a gente executou e foi foda. Então, assim, isso foi um extremo que eu lembro a gente em Nova York. E aí, putz, aonde que vamos fazer a reunião de introdução? Nem tinha um escritório tão grande. Puta, vamos pedir pra Bloomberg? Furla, pede pra Bloomberg, ajuda a gente. Fizemos uma abertura sensacional do evento da XP na Bloomberg. O Furla já era o cara do network nessa época. O Furla era o cara do network. Sempre foi, né? O Furla nasceu network. Eu sou quase o Furla do G4 aqui. Você é bem o Furla mesmo, é verdade. É. E que outro momento que foi muito legal da XP? Não, eu queria saber qual foi o sentimento de depois de vender a Vitrio para um concorrente. Cara, você sabe que assim, nem passou pela minha cabeça ser concorrente ou não ser concorrente. Assim, não... Mas não, por que não vender para XP, por exemplo? Mas antes disso, como que né, teve essa transição de fechar a jornada ali na XP, que eu imagino que foi quando você foi ter o seu primeiro filho? Sim. Ou filha? Filha. E esse foi o primeira motivo? Filha. Cara, na verdade não. Tiveram algumas mudanças societárias lá, né? O Patrick saiu, acabou que, puta... Ele que era o que você respondia diretamente? Eu respondia diretamente pra ele. Ele era um cara que sentava no conselho, era um cara, assim, super alto na XP, super bem visto, um dos principais sócios. E ele saiu por questões políticas. A verdade é que, assim, toda empresa que vai começando a chegar perto do pote de ouro vive questões de politicagem que são muito, muito fortes. Só que, assim, eu não topo jogar esse jogo. Assim, eu não consigo jogar esse jogo. Até acho que é um erro meu. Eu sou muito transparente, eu falo tudo que eu penso. E eu tinha esse canal direto com o Guilherme de falar na lata o que eu achava. E, putz, ficou uma coisa que não ficou legal pra mim. E eu falei, cara, honestamente, assim, eu grávida, eu falei, pô, assim... Não faz sentido. Eu sabia que eu tava deixando muito dinheiro na mesa e doía. Porque eu falava, cara, dói pela grana e dói pela construção. Tipo, eu tomei risco quando nenhum. Tinha um monte de executivo de mercado vindo atrás de XP, ninguém vinha em 2012. Então, assim, isso sim doeu, mas eu meio que virei uma chave. Falei, quer saber? Tipo, sei lá, nem sou tão religiosa, mas Deus tá mandando, então agora eu tô foca na gravidez, foca na maternidade. Fiz uma lista de tudo que eu queria fazer se eu parar de trabalhar, e aí comecei. E aí, quando eu saí, eu já tava grávida, e aí comecei meu mestrado, né? Fui fazer uma matéria em Harvard, que eu fiz um mestrado lá. Você fez enquanto você ainda tava grávida ou depois que tinha nascido? Não, eu fiz enquanto eu tava grávida. Pô, passar 3 semanas Não lá com o sei filho ia como, ser é. difícil. Só agora eu não tinha. Mas eu fiz enquanto eu ainda tava grávida. E aí eu virei a chave, assim. Eu falei, eu não vou voltar a trabalhar até eu ter meus 3 filhos. Eu sou meio organizada demais naquela história, então eu fiz o business plan da minha vida e falei, puta, vou ter meus 3 filhos e depois eu volto. Vou focar 100%, porque eu não achava que era possível a gente encaixar maternidade e trabalho. Pra mim, eu só conheci a Ilana que 100% trabalhava. Eu falei, como que eu vou equacionar isso? Como que vai ser possível, entendeu? Que filhos que eu vou criar? E eu sou filha de pais separados, uma separação super litigiosa, e eu acho que a base da minha mãe muito próxima, do meu pai muito próximo quando a gente era pequeno, foi o que manteve eu e meu irmão, assim, sãos, depois de tudo que aconteceu. Então eu falei, cara, como que eu vou conciliar essas duas coisas? Como você vê outras mulheres, outras executivas, empreendedoras que passam por essa mesma situação? Porque cada um lida com um jeito, forma, né? De uma forma. Assim, o Alfredo ainda não é pai, mas... A gente estava conversando aqui agora, né, no podcast anterior que a gente teve, que foi gravado hoje no mesmo dia, do Rogério Salumi, né, o fundador da Wine. Talvez não saia na mesma sequência. Mas ele falou, quando ele teve a primeira filha dele, também foi um momento de mudança e vira uma chave na nossa cabeça que é muito forte. Para mim também foi. Sim. Meu primeiro filho, cara, tudo aquilo que você tinha certeza, os seus propósitos, como você imaginava a vida, muda. Que você fala, pô, agora vai ter uma pessoinha ali que depende de mim. E que, putz, não é só mais o meu sonho, né? É o meu sonho, mas é o meu sonho com mais... responsabilidade. Com mais responsabilidade. E pro homem, né, tipicamente é muito mais fácil. Porra, queria ser pai. E para a mulher, né, essa mudança de carreira, essa mudança de... como é que é, assim? O que você tem visto? Como você tem conversado? Como que você passou esse momento na sua vida? Eu acredito que tem muitas mulheres que assistem aqui a gente e sempre que vem mães aqui que têm uma carreira de sucesso, a gente gosta de perguntar isso, porque... condiz e consegue ajudar elas também, outra, né? Primeiro que eu acho que, assim, é um privilégio você poder pensar sobre o assunto, porque a grande maioria das brasileiras não tem, e mesmo mulheres do mundo não tem essa escolha, assim, você tem que ser mãe e trabalhar, não tenho o que falar. Eu acho que eu tive um pouco da visão diferente da que você teve, que talvez o Rogério teve, porque eu estava sem trabalhar.
Então, o que eu Você vivi... já tinha escolhido sair. Eu já tinha escolhido. Então, o que eu vivi depois que minha primeira filha nasceu foi uma mega depressão pós-parto. E eu não... Assim, eu não conseguia bater meta sendo mãe, porque eu não conseguia controlar, eu não conseguia ter controle das coisas. E eu falava, gente, trabalhar é muito mais fácil. E eu demorei pra admitir que era muito mais legal naquele momento. Trabalhar ou ser mãe? Trabalhar. Porque, assim, eu sentia falta. Hoje, que meus filhos são mais velhos e tal, pô, um tesão tá com eles. Mas eu não amo todos os momentos. E eu amo também meu trabalho. Só que assim, Bruno, eu demorei muito pra conseguir admitir isso pra mim. Porque eu fui criada por uma mãe que falava, ai, amamentar de madrugada eu amava. Eu falava assim, oi? Tipo, mãe, assim, essa privação de sono acaba comigo. E esse descontrole que a gente tem com os filhos, a cada virose, a cada febre, a cada choro que você não entende, uma noite mal dormida, é estressante, é desgastante. As pessoas não falam sobre isso. Porque parece que você não ama seus filhos. Só que assim, as coisas que eu mais amo são meus filhos. Como que você acha que as mães que passam por isso e têm que lidar com essa transparência consigo mesmo, você falou que você é uma pessoa muito transparente, você precisa ser transparente com você mesmo, de admitir que não gosta daquilo, e existe esse folclore em torno da maternidade, da paternidade, de que o começo é legal. Nossa. Não é. Assim, agora não que eles é. estão crescendo, você fala, meu Deus, que bom. Eu gostaria que fosse, né, que nascesse com 3 3 anos. anos, eu queria 10. Nascesse com 3 anos. Exato, eu tô querendo ter 6, a minha esposa, né, não quer ter. Quantos anos o Hugo tá? Tá com 4,5 e o mais novo tá com 1,5. Mas ainda tá no olho do furacão, cara. Como que é, assim, como que você vê pelas conversas que você tem com amigas suas, com outras mulheres, assim? Porque a maioria não admite. Eu acho que o começo da aceitação é você admitir isso, né? Você sabe que isso foi uma coisa muito legal, porque eu entrei num grupo de mães, logo que minha filha mais velha nasceu, e eu sofria muito, o começo da amamentação, chora, a Maia chorava muito no peito, e eu falava, gente, o que tá acontecendo, sabe? E aí uma das meninas que não me conhecia, chegou me chamando na privada, falou, eu acho que você tá precisando de ajuda, acho que você está com depressão pós-parto. E assim, depois daquele momento, foi libertador, e foi muito corajosa ela de ter falado isso pra mim. Quando eu comecei a tomar remédio, eu abri pra todo mundo, falei, meninas, eu queria contar, porque ninguém fala sobre isso. E o mais sofrido, na minha opinião, é você olhar pro Instagram e ver todas as mães postando a foto maior amor do mundo. Gente, assim, vamos falar sobre o que é difícil, entendeu? É que nem o trabalho, as pessoas só postam sucesso. Vamos falar sobre o que é desafiador? Então, assim, não é que eu não amo meus filhos, não é que eu não adore passar tempo com eles, mas eu prefiro estar trabalhando numa tarde do que estar no clube brincando com eles no parquinho. Só que, assim, eu demorei muito tempo pra conseguir falar sobre isso, porque era quase como virar e falar assim, eu não amo meus filhos. Eu não vejo o privilégio de poder... É muito preconceito. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Assim, eu não tenho menos amor. E minha mãe fala, minha mãe era a maior incentivadora de eu não trabalhar. Ela fala, depois que você voltou a trabalhar, você se tornou outra mãe pros seus filhos. Porque eu tava tão feliz e tão realizada, que, sei lá, hoje eu não busquei eles na escola, né, por conta do podcast. A hora que eu chegar, eu sei que eu vou estar com tanta saudade, com tanta vontade, com tanta energia, que eu vou estar feliz. Só que eu só comecei a sentir isso, Bruno, quando a gente começou a Vitro. Porque quando a gente começou a Vitro, não foi uma coisa que alguém chegou pra mim e falou, quer esse trabalho? E eu falar sim, porque é muito difícil uma mulher que está parada, que sabe o que é ser 100% profissional ou 100% mãe, virar e falar, beleza, vou voltar a ser 100% profissional. Não quero largar meus filhos, não quero abrir mão, não quero... Só que, putz, surgiu a ideia da Vitro, foi uma ideia, uma conexão minha, que eu fui meio que juntando as partes. Eu lembro até um dia de ter falado pra minha mãe, imagina se isso der certo, isso. Eu falei pra minha mãe e pro Google, eles falaram, puta, a probabilidade é baixa, né? Eu falei, mas deixa eu sonhar. E minha mãe até falou, ela falou, olha, se isso acontecer, eu paro de trabalhar pra você voltar, porque dá pra ver o brilho no teu olho quando você fala dessa ideia. O que é a Vitro? O que foi a Vitro? Foi uma plataforma de investimentos que a gente conseguiu, eu acho que ter uma sacada muito grande, que foi controlar o nosso CAC. Né? O que a maioria das plataformas de investimento fizeram, desde XP e BTG, que são as principais? Elas estão todas pescando no mesmo mar aberto. E estão pagando dinheiro pro Google, pro Facebook. O CAC vai aumentando, vai explodindo. A partir do momento que eu conheci a turma da Empíricos, né? Eu conheci o Felipe Miranda, ele queria que eu fosse trabalhar lá, pra mim não fazia sentido naquele momento. Falei, pô, o dia que você quiser montar uma plataforma, uma corretora, você me liga. E no dia que a XP foi vendida pro Itaú, ele me ligou, falou, não tem mais nenhum player independente. Vamos pensar em alguma coisa? Falei, vamos, mas quero te apresentar alguém. Vamos jantar eu, você e o Patrick. E aí começou a sementinha, depois assim, demorou mais de um ano, a negociação toda e tal. E aí a gente encontrou um modelo em que a gente fez um acordo comercial com eles, que no fundo a gente estava controlando o nosso CAC, porque a gente estava montando uma plataforma com produtos que a gente sabia que conversavam com uma audiência que tinha essa demanda. E com isso a gente conseguiu explodir. Que gera a audiência da Empíricos. Que era a base, né, de assinantes e também a audiência toda da Empíricos. A gente começou com produtos inspirados nas carteiras deles, né? Legal. Com Superprevidência, com Carteira Universo, etc. E com isso a gente conseguiu crescer o que nenhuma plataforma... Que é o que o Primo Rico tá fazendo com a Grão agora.
Eu acho que tem a ver com essa história do Creators Economy, né? Do Thiago ser uma figura, e aí ele vai lá e faz a carteira dele e alguém executa. Mas o Thiago, diferente, ele não tá fazendo só com a Grão, né? Ele disponibilizou o produto deles em várias plataformas. Não, como fundo, mas a Grão, o equity dele na Grão é meio que pra isso. Não sei exatamente, né, o que São ele dois tá pensando, negócios lá, uma ali. Uma é o pós-gestor e a Um outra pouco é do que a o... Suno também depois fez, baseada na Vita, os próprios eu acho que todo fundos, mundo tal. entendeu que tem uma grande oportunidade em fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, as próprias plataformas entenderam a necessidade de ter os gurus delas. Então, a XP foi criando um monte de gurus, o próprio Thiago, né, que veio da XP, o BTG cria seus gurus, vem fazendo parcerias com vários gurus. Só que no momento que a gente começou isso, lá em 2018, não estava tão claro essa história de Creators Economy, de você tentar controlar o CAC. Então, a gente conseguiu surfar uma onda. Puta, a gente bateu um BIM em menos de 6 meses. Esse é um número muito alto para uma plataforma. A gente foi, assim, foi tudo bootstrap, a gente colocou o dinheiro todo dos sócios, a gente não fez... Quando a gente foi fazer a nossa primeira rodada, a gente acabou vendendo a empresa. Entendeu? Então, foi uma história muito legal. E, Ilana, daí voltando aqui ao ponto de quando vocês começaram essa ideia de, putz, vamos ter essa ideia que dá para eu pescar aqui no aquário fechado, que tem um monte de cliente, já tem desejo por esse produto, vamos formatar esse produto e pescar lá dentro. E você já tinha tido o teu terceiro filho? Não. Eu tava grávida do meu segundo filho. E quando veio a ideia, quando a gente começou, eu falei, galera, vamos fazer um combinado? Eu vou trabalhar 3 meses, ele vai nascer, eu não sei o que vai ser. Negociamos uma participação, beleza. Meu filho nasceu, com 15 dias eu tava fazendo reunião, né? Porque, enfim, você me conhece. Só que naquele momento da empresa não foi legal. Porque, precisava sair correndo para dar de mamar e tal. E o Patrick conversou comigo e falou, no começo da empresa, em que não tem um papel claro, uma área clara, etc., eu acho que é pior você vir esporádico do que você não vir. Eu falei, beleza. Só que aí a gente lançou, em outubro de 2018, e deu um monte de cagada. Lançamento, né, de empresa. Vocês devem ter vivido isso também. E nessa hora eu precisei voltar pra empresa. Porque, não, assim, a gente precisava... O Petro me ligou um dia e falou, pelo amor de Deus, a gente precisa contratar a gente, vem aqui pra convencer essa galera. E nisso, a gente saiu de um coworking que a gente tava, porque tinha um monte de gente autônomo da XP e de outros lugares. A gente falou, não dá pra falar alto aqui. E ficamos uma semana na casa de um sócio trabalhando. E fomos depois pra um Hagels, que era na frente da minha casa. Aí eu comecei a ir pra fazer reuniões esporádicas. Bruno, eu lembro a sensação, eu indo pra uma dessas reuniões a pé. Eu falei, caramba, eu amo isso. Eu amo, isso me completa de uma forma que meus filhos não me completam. E não quer dizer que seja menos ou mais. Eles são a coisa mais importante da minha vida, eles são o maior prazer da minha vida, mas eu tenho outras fontes de prazer também, como esporte, como teatro e tal. E naquela hora eu lembro de falar pro Pet, cara, eu preciso voltar. Ele falou, volta do jeito que você quiser, o tempo que você quiser. Eu prefiro ter meia lana, um quarto de lana, o que for de lana, do que não ter lana. E aí eu fui voltando aos poucos, fiz alguns combinados, né, pra poder buscar na escola e tal. Quando eu vi, eu já tava, assim, totalmente envolvida e trabalhando muito mais, até pelo tesão de fazer o negócio. Cara, isso é muito legal, né? Porque assim, eu vejo que no fim do dia, quando tem algo que te completa de fato, né? O propósito, e muita gente acha que assim, né? Acho que todo mundo tem filho, fala que talvez o momento mais feliz da vida foi quando teve filho. A gente faz essa pergunta aqui, né? Qual foi o seu momento mais feliz? E hoje em dia a gente fala, qual foi o seu momento mais feliz? Menos ter filho, né? Pra quem ter filho. E daí, assim... Quando você tem algo, de fato, que você gosta de fazer, né? Que te brilha os olhos, essa é a palavra, que te brilha os olhos. Cara, pode ter todo o resto, mas eu acho que assim, no fim do dia, não, 1 mais 1 é 3, não é mais 1 mais 1 é 2, sabe? Tem várias coisas que você vai fazer que vão te completar. Sim. E a pergunta é como que você cria a equação e a organização para você conseguir ter um pouquinho disso todo dia. Né? Então, pô, eu quero ter e um dia vai ter mais de um e outro dia vai ter mais de outro. Eu quero ter vai momento de esporte, eu quero ter momento de trabalho, mas eu vejo principalmente da galera que é empreendedora, né? Ou que são executivos que gostam muito de trabalho, que é isso que completa, sei lá, 60% ali do potinho de felicidade, né? Que é fazer coisas que só eles conseguem fazer e que, putz, que... Tipo eu com palestra. É tipo você com palestra, que a gente... Você manda bem, né? Pô, eu falei, esse cara nasceu pra isso. Eu gosto muito. Porque é bom admitir, né? Falta, não tá. Então, cara, eu vejo Por que você gosta tanto? Sei lá, cara, eu tinha medo quando eu era moleque, né? De falar em público e tal, de chegar na menina da balada. Você? Tinha? Eu tinha medo, eu era travadaço, assim. Travado mesmo, de ter diarreia, de passar mal. Porra. Apresentação de trabalho em colégio, minha mãe já me dava florativo de casa. Maravilhoso. Bem complicado. Essa mãe conhecia o filho. Deu um corte essa, hein? Porra, era bem complicado. E como que você saiu disso? Eu me lembro de um dia de um cara indo falar numa palestra do colégio sobre carreira.
E eu tava ali no terceiro ano, não lembro se era o primeiro ou o segundo ano. E aí eu achei fantástico, assim, o jeito do cara. O cara sentou assim no palco, aí falou, aí levantou e contou a história dele. A história dele é muito legal. Ele mostrando que ele teve 6 carreiras e foi bem sucedida nas 6 e foi trocando porque ele falou, puta, ele começou como parra, entrei como cara de marketing de laboratório. Eu lembro até hoje. Laboratório. Aí, pô, fui lá e cresci, aí virei VP de marketing do laboratório e tal. Aí chegou um dia que eu falei, porra, mano, não tem mais tesão de entrar na reunião. Não tem mais tesão da discussão. Eu preciso mudar. Aí o cara foi pra marketing esportivo. Aí, porra, foi, não sei o que lá, e conseguiu, aí foi pro clube. Depois ele saiu, foi pra editor-chefe da Globo, de vinheta de Jornal Nacional, né? E aí ele foi contando isso e tal. E aí, depois, naquele dia ali, o estalo de, cara, puta, é muito legal, o cara fala bem, todo mundo no final, cara, o cara é muito legal. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, cara, eu caí, na verdade, a minha primeira palestra, o Elias, que era parceiro da Guia-se, que era uma agência, uma rede de agências do interior de São Paulo, que era parceira da X-Tech, me jogou num evento. E eu tive diarreia. Na X-Tech você já tava? Em Rondonópolis. O cara virou e falou assim, pô, preciso de... O cara ficou doente pra palestrar em Rondonópolis de quinta-feira, era terça. Pô, tô precisando achar alguém. O Elias virou e falou assim, pô, o Freire tem uma palestra muito boa sobre e-commerce. E aí ele virou e falou, você poderia ir? Eu não sabia nem onde era Rondonópolis, né? Eu tinha vindo pra São Paulo de ônibus naquele evento. E eu falei assim, claro, pô. Eu só não sabia que ia passar mal. E aí mal. fudeu, irmão. E aí cheguei lá, passei mal, vomitava, diarreia. Fiz. Aí depois daquilo ali ele falou assim, cara, pô, curti pra caramba. Eu falei, é mesmo? Ele falou, você quer ir nos outros 12 eventos que a gente tem? Aí eu falei, bora. E aí foi quando eu comecei a palestrar. Aí no ano seguinte eu comecei a patrocinar evento. Pela X-Tech. Pagar pra poder palestrar. Até um dia, o Denis da Polo falou assim, cara, você topa ir pra Dubai com um grupo de palestrantes? Eu lembro quando você foi. Pra, porra, interagir e tal, porque são o grupo de palestrantes da Polo. Eu falei, cara, topo. Eu tinha vendido já X-Tech pra Vetex, mas, pô, tinha entrado só a primeira parte. Eu tava naquela fase de não querer nem mexer no dinheiro. Quanto mais eu olhava no aplicativo do banco, era melhor. E aí eu falei assim, mas como é que funciona? Ele falou, não, é tudo pago. Eu falei, não, como assim é tudo pago? Eu falei, Cadê a pegadinha? Falei, lá na Tijuca, quando é tudo pago, a gente já bota a bunda na parede. Como é que funciona isso? Ele falou, não, a gente vai trocar a viagem por 2 palestras suas. Eu falei, então você vai me remunerar? Ele falou, a gente vai vender cada palestra sua 12 mil. E eu falei, mas vão pagar pra eu palestrar? Porque até hoje eu só paguei. Que eu pagava, patrocinava o evento e tal. Aí ele falou, não, a gente vai vender pro Sebrae, a gente vai ter 2 datas suas do ano pra vender. Falei, vambora. Falei, então, pô, já pode até me vender também, se quiser. E aí comecei a palestrar ali oficialmente. Depois, no ano seguinte, a gente foi pra Israel junto. Que aí tu já foi... Essa dá um podcast incrível, Aventuras e Aventuras. Essa foi legal. Nardon ficou amigo da galera lá da faixa de Gaza só. Super simples, super de boa. Ficou perdido lá, quis economizar, ficou lá perdido, teve que pedir carona na faixa de Gaza. Não quis economizar, não quis economizar, foi muquirana, foi. Sua mania de milionário que se coloca em cativeiro. E aí, mas foi isso. Mas é muito legal você falar isso, porque acho que as pessoas quando olham de fora falam, nossa, esse cara aí palestra super bem, né? Chama... Cara, tem todo um processo. Eu acho que a turma não vê o processo, né? Não vê o E eu me lembro de ver vídeo até do Thales. No case lá, palestrando, do Gustavo Caetano, da galera, cara, como é que os caras fazem? Cadência e tal, e aí depois, pô, colei no Murilo Gun, comecei a trocar muita ideia com ele, pô, colei ele na época no Fred Rocha, fui achando a minha identidade, e aí eu acho que é legal, né? Porque aí eu fui achando a minha identidade, e eu acho que a identidade e a autenticidade as pessoas confundem um pouco. Não é tipo assim, né, a gente sabe muito bem disso agora, não é, eu faço desse jeito e foda-se tudo, não. Como é que eu faço de um jeito bom que me represente? É isso aí. E aí eu fui encontrando essa identidade de, cara, pô, como é que eu brinco com palavrão, mas trago isso pro meu persona, pra um cara mais informal. E aí eu fui criando essa parada. E aí eu acho que entra essa percepção de dom, que aí, pô, fui recebendo mais convite. E no final, acho que é o mais legal, assim, que a conclusão que você chega é foda-se o que eu tô falando. No final do dia, é uma capacidade que eu tenho de transbordar energia para os outros que estão ouvindo. Então, se eu não estou entregando a maior técnica do mundo, a melhor ferramenta, mas a forma com que eu me comunico, o jeito que eu provoco, acaba na pessoa, ela encontrando resposta e tendo ideia. Então, o valor está muito nisso também. E é disso que você gosta. E é disso que eu gosto. Eu queria fazer um curso de palestra com ele, de apresentação. E essa é a parada. E aí, é isso que você gosta. Esse feedback é, para mim...
matador, assim, é o pote de ouro do cara virar e falar, porra, meu irmão, tive uma ideia na tua aula do caralho. Porra, hoje gravando podcast lá na veia da menina, cara, eu preciso parar aqui, gente, eu vou anotar, porque, pô, tive uma ideia. E aí essa questão, e aí isso conecta com, porra, por que que eu fiz publicidade? Isso me conecta com ter sido criativo lá atrás, de ser designer. E aí eu acho que isso conecta com o que eu tenho prazer, que é esse prazer na criatividade, no criar. Entendeu? Eu acho que é um pouco dessa conclusão aí, dessa pegada. Muito legal. Cara, eu acho que esse é um ponto, né? Que as pessoas, elas acabam, que você provocou bem aqui, as pessoas acabam não admitindo o que de fato faz elas felizes. Acho que pior do que admitir, elas se enganam. Não, assim, elas cara, não entendem, tem uma vergonha, né? Tem vergonha de dizer algumas coisas. Putz, gosta de falar em público. É quase que assim, haha, sim, gosto. Gosta. E qual é o problema, entendeu? Não, e eu vou te ser sincero, assim, eu não gosto. É o que você falou, é diferente do gostar e o prazer. Eu tenho prazer de fazer. Mas se você perguntar pra mim, cara, eu não gosto. Tem várias situações que eu fico nervoso, eu fico com frio, mas esse eu me frio sinto na barriga, desconfortável. Vou te falar, eu acho que isso faz parte, não quer dizer que você não gosta. Mas é o prazer da parada. Agora, é prazeroso. É o prazer mesmo. Se você falar, você gosta... Puta, óbvio que eu não gosto de viajar, de perder final de semana. Mas eu sei que eu vou encontrar um prazer gigante. É a mesma coisa, pô. Por que domingo eu fui chovendo, caindo o mundo, fazer o wake? Porque eu tenho prazer pra caralho. A sensação pós-wake, meu irmão, não tem preço pra mim. Então, mas por isso que eu acho que esse frio na barriga, isso foi uma coisa que eu sempre fui vendo na minha vida. Eu gosto desse frio na barriga. Essa coisa do desafio, do evento, de fazer uma palestra, de... Dá medo, dá frio na barriga, mas é muito gostoso depois. No final das contas, eu acho que isso... Sei lá, pra mim isso me motiva. Tem gente que gosta mais de uma coisa meio... Puta, não quero ir pra esses extremos, vai. Eu curto. Então... Eu tenho uma pergunta boa agora. Com essa mesma clareza que você trouxe, que eu achei foda, dessa questão do filho e trabalho, eu queria que você falasse sobre a sua visão dessa questão de liderança feminina, equidade, ESG, sobre esse lado todo aí, que eu acho que é uma briga que as mulheres hoje estão certas, estão vencendo, estão ganhando com as resistências do mundo hipócrita que a gente vive, né? Que, pô, a gente conhece várias empresas que falam abertamente, não, porque aqui é tudo igual, e você fala, tá bom, e se leve, vê aí, aí não é, tal. Então, assim, existe uma hipocrisia gigante, é mais uma iniciativa social do que efetivamente um pilar da companhia. E a gente também vê empresas que transformaram isso em pilar da companhia e estão sendo castigadas com o resultado. Né? Não só de valor de ação, mas o resultado por conta de não estar sendo uma formação por mérito e sim por composição, tá dando merda. Né? Tá deixando dinheiro na mesa. Queria que você falasse com essa mesma clareza o que você acha disso. Bom, eu acho que assim, a gente tem que... Fazendo um disclaimer, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que o pêndulo foi demais pro outro lado. A gente tem poucas lideranças femininas, principalmente no Brasil, mas em diversos países, isso é uma questão global. Mas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado para não forçar a barra. Eu, como mulher, não vou negar que eu me aproveito, porque eu sei que todo mundo quer ter mulher aqui, quer ter mulher no curso, quer ter mulher não sei onde, quer ter mulher. Então eu falo, pô, eu vou surfar essa onda. Não, mas é um pouco isso, né? Ao invés de se vitimizar, só tá... Não, como é que eu uso isso a meu favor? Eu acho que a gente tem que aproveitar para usar isso a nosso favor. E eu acho que, assim como as cotas, por exemplo, que foram muito debatidas, um pouco é preciso sim, para você mudar um mindset, entendeu? Eu acho que... acaba que entra num status quo. É muito mais normal no mercado financeiro, dependendo da posição, você contratar um homem, você contratar alguém branco, você contratar alguém que não seja minoria. É mais normal, porque é o status quo da coisa. Então, se você não se força a olhar um pouco mais aberto, talvez estatisticamente o número de candidatos que vão vir vai ser maior desse white male, né? O tradicional. O que eu acho que tem que ser, sim, algo por mérito. Mas eu acho que existem muitas mulheres, muitos negros, muitas minorias que são muito boas em diferentes cargos. Então, eu acho que uma área de gente, né, gente de gestão, que consiga fazer esses filtros. Então, a Dani, que é a nossa head de gente, ela sempre falava, eu vou trazer meio a meio, homens e mulheres, em todas as meus cortes. Ontem eu falei com um empreendedor que veio bater um papo com a gente, tá? Ele falou, pô, eu queria achar uma CTO mulher. Então, assim, tem gente focada. O que não quer dizer que você topa qualquer negócio. Então, mas tu não acha que é ruim? Quero trazer uma CTO mulher. Cara, quero trazer um CTO foda. Vou priorizar mulher. Isso, perfeito. Eu acho que é isso. Mulher. Eu acho que é por aí. Eu acho que a pandemia, na questão... Porque onde que a mulher se estrepa, na minha visão? Na maternidade.
É o problema, é a maternidade. Assim, a minha carreira era igual a qualquer menino até eu resolver virar mãe. É isso. Só que a partir do momento que você vira mãe, podem te ligar da escola que seu filho caiu. E você talvez seja... Ele quer colo de mãe. Pô, por que existe licença maternidade pra muita mulher? Pra muita não, pra todas. Porque é a mulher que amamenta. É humano, entendeu? É físico, não tem o que fazer. Agora tem homem também, né? Depende da empresa. Eu acho que assim, essa é até uma questão um pouco polêmica. No meu caso, na Vitro, quando minha terceira filha nasceu, eu optei por não fazer licença maternidade. Foi uma puta discussão, um monte de sócio. Nossa rede de gente ficou muito brava, falou: o exemplo que a gente tá dando. Eu falei: Dani, assim, pra mim vai ser bom. Pra mim. É uma escolha minha. Eu não vou penalizar as mamadas. O dia que eu não estiver aguentando, eu não vou fazer. Mas assim, foi a única amamentação que não tive depressão pós-parto, que minha filha não teve cólica, que minha filha ganhou peso, porque eu estava feliz. Então, assim, eu acho que as empresas também têm que dar essa flexibilidade, por isso né? que eu falei com essa clareza que você trouxe, porque eu acho que falta um pouco disso, assim. Eu acho que falta essa honestidade brutal, entendeu? Eu acho que as pessoas, difícil, né? elas vão criando bias, elas vão se enganando, vão criando realidade. Eu tava esse dia vendo o negócio da casa lá, Nardon acompanha, meu fiel escudeiro, e aí eu tava discutindo com ele o negócio da casa. E o contrário é verdadeiro, né? E eu tava discutindo o negócio da casa que eu tô vendo pra me mudar, e aí eu tava falando pra ele, cara, comentando com ele dessa discussão com a minha mulher. É óbvio que o cenário perfeito, porra, é a casa e o terreno. Mas tem que se discutir os outros cenários. Porra, é básico. Não adianta fazer uma discussão emocional. Você tem que ter emocional. Putz, isso aqui seria maravilhoso. Seria tem uma casa e tem um terreno do lado. Entendeu? Tá. E aí ou tu compra os dois, ou tu compra um só, entendeu? Entendi. E aí vira essa discussão. Pô, os dois era maravilhoso. E aí quando a gente... Não. Faz seus dois. Nem vem. Tudo bem. Mas quando você entra na discussão disso, e aí eu tava falando com a minha mulher, por quê? Porque ela só trazia o ponto no emocional. Do tipo assim, não, se não for pra comprar os dois, então é melhor a gente ver outra casa. Porra, mas pelo amor de Deus. Concordo. Na metade da casa... Parecia eu com meu marido quando tava vendo terreno. Falava, nem olha que você vai mexer com meus sentimentos. Então, mas aí vira uma parada que, cara, aí beleza, então vamos ter uma discussão. Eu falei pra ela, puta, então eu queria comprar do lado também e fazer um L ponto. Porque, porra, né, vamos ser mongoloide, vamos ser retardado, é pra ficar sonhando. Pô, eu vou querer a garagem maior que eu quero 5 carros. Mas, porra, porque eu não quero ficar em rodízio tendo que controlar meu... Aí aí vira uma discussão maluca. Eu acho que você tem que ter o emocional, você tem que ter o dessa racional, clareza sabe? que você trouxe pra uma discussão delicada. Não, eu só quero, assim, deixar muito claro. Eu amo meus filhos, eles são a coisa mais importante da minha vida. Só que tem momentos... Amar não significa você largar o trabalho. Eu tenho outros prazeres. Isso. Eu preciso de outras coisas pra ser feliz. Muito e bom. assim, quando a gente foi pro UPM... Um monte de gente me perguntou. Eu saí daqui, eu quase desisti, né? 2 dias antes eu falei, eu não vou. E o Guga, meu marido, que é super, assim, apoiador, ele é maravilhoso. Ele falou, ótimo, você pode não ir, mas já fala com a tua mãe que você vai ficar 20 dias na casa dela. Porque aqui você não pisa em 20 dias. Sabe assim, ele super vai. Até o Patrick, meu sócio, falou, me avisa que eu pego o carro e te levo pra... tudo. Mercado cervejeiro. Que horror! Contratado tudo. Sério, ele não é assim. Guga, tamo contigo, irmão. Gênio. Guga, gênio. Porra, já tá no G do teu nome, gênio. Tem que trazer ele aqui também, cara. Isso é um negócio legal. Não, Ele o cara já tinha marcado Guga é surreal. trouxe show. Nada, o Guga é de boa. Tenho câmera em casa. Fez convite, imagina. Acho que eu não ia as não, amor, vou ficar. Não vai, não. Você vai pra tua mãe, você vai viajar, toma aqui outra parada. Guga Cabeça gênio. do Alfredo. Gênio. Um gênio. Bom, mas aí eu cheguei Essa lá. foi maravilhosa. Eu fui Amor, sofrendo. você vai pra casa da tua mãe, tá? Só pra tu saber. Eu fui pra lá sofrendo e tal. E ao longo do O tempo... Guga também, boladão, porra. Por que você tá indo? E o WhatsApp, o pau torando. Cara, é muito Guguinha, 9 horas, hein? Tamo aí. Amor, é só o pôquer com os amigos. Pagode comendo solto, a linguiça. Tchá. Esquece. O Guga é muito bom. Guga, vem pra cá. Queremos você aqui no Extremo. Amor, ele é bom. Mas, enfim, aí eu cheguei lá. Putz, comecei a curtir. Aí um dia alguém chegou assim, você tá com saudade dos seus filhos? Eu falei, gente, assim... Tenho amor por eles, tenho carinho, não vejo a hora de abraçar, mas assim, eu tô tão feliz aqui. Eu não tô sofrendo de saudades. Eu não tô sofrendo. Parece a minha discussão com a minha mulher. Minha mulher é assim, tá com saudade, amor? É. Se eu falar não, vai dar merda. É melhor falar que não. Eu preciso falar muito. Se eu não falar muito, também vai dar merda. Entendeu? Mas é a mesma discussão. Não, mas eu tô dizendo assim, foi honesto. Eu não menti, sabe? Eu realmente... E é o que tu falou, tudo bem. Não E é? tudo bem. Eu não te amo por causa No disso. final, eu peguei Covid e eu tive que ficar mais alguns dias lá. Ficou mal. Aí eu fiquei mal, porque eu tava sozinha em Nova York. Puta, não podia fazer nada, trancada, querendo voltar pros meus filhos. Já tinha acabado o PM. Aí foi ruim. Aí eu fiquei meio deprê. Mas assim, durante o programa,
Eu não precisava me preocupar com botar ninguém pra dormir, não precisava me preocupar com hora do banho, com o que comeu. Era só assim, não tinha nem reunião, né? Porque, enfim, eu combinei com os meus sócios aqui. Também, né? Mas é animal, é vida de estudante, é o MBA que eu nunca fiz. Vai de manhã pra academia, discute case, faz aula, sai pra almoçar com não sei quem, volta, à tarde tem vinho. Porra, maravilhoso, entendeu? Então, assim, eu acho que no fundo, nós somos, e eu acho que a pandemia escancarou muito isso. Nós somos seres muito plurais. A gente não se satisfaz só com uma coisa. Não é só o teu casamento, não é só o teu trabalho, não é só teu filho, não é... Eu acho que é um pouco de tudo. E no passado, eu acho que era legal essa figura, especialmente no mercado financeiro, da pessoa que, nossa, eu sou workaholic pra caramba, eu trabalho o dia inteiro, só faço isso da minha vida. Hoje eu acho isso uma merda. Porque eu acho que, assim, as pessoas são muito mais felizes se elas têm um equilíbrio, elas produzem muito mais e, na boa, a quantidade de coisas de vida pessoal que nos trazem inputs pro profissional é enorme. A maternidade, o que a maternidade me trouxe em termos de soft skills, nenhum emprego me trouxe antes. Então, eu acho que a gente tem que também considerar isso. E eu acho que com a pandemia, as pessoas estão ficando um pouco mais pós-pandemia, né? As pessoas passaram a ver a vida pessoal do outro, a entender o filho chorando no meio da reunião, a ver o cachorro. Então, eu acho que isso também... A gente se conectou mais com as pessoas, né? Seja pela vida de mídias sociais, que vocês tanto falam, da gente mostrar um pouco mais do nosso dia a dia. Eu acho que as pessoas hoje em dia confiam mais em pessoas. E eu sou dessas que, assim, acredito piamente em soft skills. Então, acho que as pessoas que têm bons soft skills, habilidade de se comunicar, resiliência... capacidade de trabalhar em grupo, enfim, tem um monte, elas vão se dar bem em qualquer profissão, em qualquer área. Então, acho que mudou um pouco, sabe? Pelo menos pra mim. E falando sobre isso, eu acho que as mulheres têm uma oportunidade maior agora, se elas conseguirem usar. Claro, depende dos maridos. Eu vejo o Nardon, por exemplo. Tudo que você me contou. Mas não é um santo, porra. O Nardon é um santo, mas assim, ele apoiando ela, sabe? Trabalha, ajuda com os filhos. Eu acho que faz parte. Não é isso? Nunca é o suficiente. Não, mas nunca é o suficiente. A gente sempre reclama. A gente sempre reclama. Mas eu acho que cabe também aos líderes. E o Nardon tá vivendo uma fase nova agora, que é o Nardon Mão Aberta. O Nardon tá começando agora já. Ó, vai pagar drink pra todo mundo em fevereiro? Já me mandou um... Não exagera, né? Exagera. Em dólar, não. Não viado. Eu tô falando em real. Em dólar não dá. Em dólar ele já tava reclamando, porra, do assento do avião, ele vai lá atrás. Eu tô com uma passagem marcada pra Brasileira 49. Mas, $30 pra mudar pra gente. $30? Vambora. Vezes 6? Nem a pau, fica atrás. Vezes 6. Fica atrás. Cara, deixa eu te perguntar. Você falou de depressão pós-parto, falou de depressão. Eu sou um pouco assim também, assim. Eu tenho ciclos que às vezes eu me sinto meio deprê, sabe? O que você faz pra sair desse ciclo? Você tem algum playbook teu? Eu, por exemplo, tenho algumas coisas. Tipo, sempre tento estar perto da minha mãe, sempre tento fazer esporte de água. Eu tenho ali algumas coisas que eu já sei que automaticamente me ajudam a extravasar e a virar a chave, virar o ciclo e tal. O que você acha? Que você tem algum playbook ou você... Eu nunca tive, com exceção do pós-parto, que foi uma coisa 100% química, deprê, mas eu não tive deprê, aquele ciclo ansiedade e tal. De ficar ansioso, ficar, tipo, de saco cheio, ficar puto. Tá. Eu acho que assim, você vai perceber um dia isso. Depois que você tem filho, você não tem tanto tempo pra sentir isso. Diz aí, Bruno, assim, não tem muito. Os dias que eu fico estressada, que hoje a minha maior válvula de ansiedade é quando meus filhos ficam doentes. Assim, isso é uma coisa que mexe muito comigo, eu não consigo me equilibrar bem. É esporte. Assim, eu preciso, se eu tô mal-humorada, eu preciso descer, eu preciso fazer algum esporte, corrida, alguma coisa, e produzir. Então, assim, em vários momentos, meus filhos doentes, eu fico em casa, tô fazendo reunião, putz, eu vou pra uma reunião, eu tenho uma ideia, eu volto com outra energia. Então, eu sou uma pessoa muito de pessoas, eu gosto de ver gente, eu gosto de trocar, eu gosto de falar, eu gosto de aprender, eu curto muito isso. Então, se eu tô estressada, ansiosa, com um pouco de esporte e com um pouco de social e produtividade, principalmente... Eu fico muito feliz. Eu sou aquela pessoa que gosta de ticar a listinha, sabe? Nossa, quanto mais coisa eu faço, mais eu falo, puta, que delícia, assim, que prazer, entendeu? Isso me faz bem, não sei. Mas nunca tive, assim, com exceção do pós-parto, que eu precisei tomar um pouco de remédio, eu não tive depressão. Não sei se é. E, cara, esse sonho de fazer o OPM, de onde veio isso? De onde veio a ideia? Como é que foi esse processo seletivo? Eu lembro do dia que o Nardon foi convidado lá, aprovado, ele ficou super feliz e tal. Era, tipo, quase um reconhecimento, assim... Eu tentei me inscrever, mas falaram que só tem prova em inglês, então eu preferi deixar pro próximo ano. Pede pro Thales te ajudar. Eu perguntei se eu podia levar meu tradutor simultâneo. Pode falar, cara. Se você soubesse falar inglês, você ia ser a referência lá. Não, imagina ele no Idol do OPM. Não, esquece. Não no Idol, no dia inteiro. O dia inteiro. Porra. Isso é muito legal. A história é muito engraçada, porque o Guga, meu marido, ele sempre falou do OPM como um curso que ele gostaria um dia de fazer. Eu sempre quis fazer MBA fora.
Acabou que, putz, na época do MBA, eu tava namorando com ele, tava na XP muito feliz, Mas então não hoje rolou. o PM tem mais peso do que MBA. Não, muito mais. Não dá pra comparar, é outro nível de Pelo que eu profissional e tal. entendo, é tipo o auge global de executivo. não sei se é global. Eu soube agora de alguns programas diferentes em Stanford e tal, mas é o programa mais alto da HBS, que é a Harvard Business School. Então, é muito legal, não tenho o que falar, é outro peso. Mas você também não tem aquela vivência de 2 anos. São coisas completamente diferentes para momentos diferentes. E o Guga sempre falava do tal do OPM. E eu fiz o meu mestrado em Harvard, né? Então, um dia eu tava no mestrado, não sei se conhecem o André Zuckerman. Enfim, o André é um amigo meu. E quando eu tava fazendo meu mestrado, ele comentou que ele tava no UPM. E aí, um belo dia, eu resolvi aplicar pro UPM. A gente tava começando a Vitrio. Mas assim, eu via que, sabe quando você vai responder as perguntas, você precisa pensar, você precisa bolar, você precisa pedir ajuda pra alguém pra fazer a resposta bem feita. Então, assim, não era pra ser, sabe? Assim, não tava na hora, eu acho que eu não tava preparada e tal. E no dia que a gente sabia que ia vender a Vitrio, eu falei, porra, um dia me deu 5 minutos, eu falei, ou eu faço agora, ou eu não sei quando eu vou fazer de novo. Eu sei que eu ainda vou fazer muita coisa na minha vida, mas eu não sei quando. Eu falei, vou aplicar. Não falei pra ninguém, apliquei do celular em literalmente 5 minutos. Foi fluido, eu sabia dar as respostas, sabia contextualizar, porque tava muito no meu dia a dia mesmo. E beleza, não contei pra ninguém. Aí um belo dia, eu tô em casa, eu recebo um invoice de pagamento do UPM. Eu comecei a gritar. Eu liguei pro Guga. Assim porque chegou, porque o e-mail primeiro tava invoice, embaixo tava você foi aprovado. Foi no mesmo dia. Eu já gritaria pelo valor. O valor. Já falava, caralho, quem fez isso? Onde botaram meu CPF? Foi tipo isso. Tipo a Mil cadastrando teu e-mail na newsletter do site. Eu ia falar, que filha da puta botou meu CPF nessa porra de Harvard? Em dólar. E aí eu liguei pro Guga. Falei, amor, você não vai acreditar, eu fui aprovado no UPM. Ele falou, como assim? Você aplicou? Ele não sabia, entendeu? Falava assim, caralho, eu comemoro a festinha. Que, porra, 3 anos seguidos aí com, porra, despedida de solteiro. Ou eu fico preocupado com o boleto. Não, eu que paguei. Não, então, mas a reação deve ter sido assim. Eu não sei se eu comemoro, eu fico bolado. Não, e o Guga, vamos lá, o Guga ofereceu várias vezes. E eu falei, puta, isso eu quero eu me pagar, sabe assim? Eu quero eu me dar, mesmo, sabe? Eu acho que é uma coisa que, putz, enfim. E aí eu liguei pra minha mãe também, minha mãe louca, que queria que eu não trabalhasse. Imagina eu falar pra ela, mãe, eu vou ficar 3 semanas fora. Aí eu só falei, mãe, você não sabe, fui aprovada nesse programa top de Harvard. Aí ainda brinquei, falei, devem ter me aprovado porque eu sou mulher, né? Porque, enfim, tem toda essa história de minoria, mas foda-se, eu vou aproveitar, entendeu? Não vou desperdiçar a oportunidade. E... Só que eu fui aprovada pra setembro. Eu ainda tava fazendo meu mestrado, tava amamentando minha filha e tava fechado nos Estados Unidos, né? Aí eu falei, putz, posso postergar? Pra depois, aí joguei pra depois. E foi animal, porque que assim... rolou de setembro? Não me lembro. Não, né? Cara, eu fui aprovado em 19. Você era da turma lá da Roberta. Daí 20 fechou, que era quando a gente ia. Daí depois falaram pra fazer online. Demos sorte. A nossa turma foi muito legal. Foi bem bacana. E lá foi muito legal, porque assim, eu gosto muito de estudar. Muito, assim. O Bruno sabe, eu sou bem CDF, assim. Anoto tudo, a pessoa do caderno. Eu adoro ver gente... Todo mundo pedia as notas dela. As minhas depois, notas. Manda as notas aí pra gente ver. E, putz, você vive a experiência de estudante, sabe? E ainda assim, pra mim, eu falo que foi muito especial, porque... Eu tava há 6 anos, que eu tava grávida ou amamentando. Eu tive 3 filhos em menos de 4 anos. Então, foi pá. Aí, de repente, eu tava lá, sem ter que me preocupar com nada. Pensando que horas eu vou fazer meu esporte. Que horas eu vou estudar o quê? Vinho branco ou vinho tinto? Eu falo, porra, foi muito legal. Assim, então, foi assim... Foi uma experiência... E eu gosto de aprender, não gosto de estudar. Mas lá, o estudar, eu acho que pra você que vai curtir, é uma metodologia de case. Então, então eu acho animal, eu vejo lá, eu acho animal, mas porque eu não gosto de ler, então eu tenho que contratar alguém pra fazer audiobook dos cases pra mim. Tem alguns que tem. Mas eu não curto, sabia, audiobook? Eu também não, prefiro eu gosto de grifar, enfim. Então. Mas foi muito legal. Assim. Eu tenho uma metodologia pra aprender as minhas palestras em inglês quando eu vou. Cara, muito boa. Cara, a mistura é um pilar. É que ele não fala inglês direito, né? Eu entendo, mas não falo... Eu entendo mais do que eu falo. E falo muito mal, então... No final, a média dá péssima. Mas eu me viro. E aí é muito bom, né? É muito bom. Porque eu vou em vários eventos. Há muito tempo eu vou em eventos, uns 5 anos, 6 anos, que eu viajo todo ano pra evento na gringa. E, pego os caras lá que eu gosto e fico vendo a palestra do cara. E aí é uma mistura, né? Da ideia que eu tive na hora, com o slide e a gesticulação do cara. E aí eu anoto o que eu entendi. E aí eu associo... Ele tem um insight, entendeu? O insight que eu tive é do cara. O insight que eu tive é dele. Então, o insight que eu tive na XSW ano de 2019, do fulano de tal,
Porra, foi... Se ele tava falando isso... Não sei. Mas foda-se. No idea. Fiz o que No precisava, idea. Ô, No Fredo, idea. Fredo, a gente tem que colocar aqui o áudio que você áudio. mandou há uns 3 anos atrás lá no grupo, hein? Tem que achar esse áudio pra O pôr. cara. Candreva tem. Ele tem? Candreva Vamos pedir pra ele pra pôr aqui, Candreva ó. O time da edição, depois pede, tá bom? Quero ouvir esse áudio, me Nossa, manda. depois eu te Eu mando. tava na muito bom. SSW, meu irmão, saindo de uma palestra, dando em outra, e os caras assim, mano, o que você tá fazendo? Você não entende nada. Falei assim, como não? Eu tô lá. O cara Olha os tá no insights slide, contigo. eu tô lendo o slide. Tô vendo o cara gesticular e falar com energia. E, porra, tem uma ideia, eu anotei a ideia, foda-se, é o que o cara falou, porra. Muito bom. Indo aqui pra finaleira, qual que foi o pior dia da sua vida? Oxi. Eu acho que foi o dia que meus pais se separaram, que eu soube que eles iam se separar. Quantos Como anos é você que foi? tinha? Conta aí pra gente. Mas eu consigo. Mas... Bem-vindo ao Divã! Não, eu tinha 10 e eu não esqueço, porque eu tava na escola, eu tinha feito uma amiga nova, que eu tinha acabado de entrar, e ela me contou que os pais dela eram separados e perguntou se os meus eram. Falei, não, meus pais nunca vão se separar. E naquele dia eu tava fazendo lição de casa, eu lembro até hoje, era uma lição sobre pontuação, que você mudava a frase de acordo com onde você botava a vírgula, ponto. E meu pai não parava de andar de um lado pro outro de casa. Aí eu falei, pai, o que tá acontecendo? Pai, o que tá acontecendo? Pai, nada. Até que uma hora ele falou, vamos separar, vamos sair de casa. Tudo errado, né? Tudo errado. E eu acho que, assim, o dia foi muito ruim, mas, assim, o que eu vivi nos 10 anos subsequentes foi pior ainda, entendeu? Então... Mas foi uma separação... foi litígio, foi muito ruim. A gente no meio e, puta, assim, envolveram muito a gente. Principalmente eu, né? Meu irmão é mais novo. Então, acho que desde sempre eu tive esse drive de eu quero... primeiro, eu não quero nunca depender de marido nenhum, né? O Guga banca a nossa vida. E, putz, sou muito grata a isso, mas eu sempre quis fazer o meu. Né? Eu lembro até hoje o dia que eu vi que eu tinha dinheiro suficiente para pagar meu casamento se meu pai não fosse pagar, sabe assim, eu sempre, isso foi uma coisa importante para mim e sei lá, eu acho que isso te molda um pouco enquanto pessoa, sabe, você acaba tendo que se tornar uma pessoa muito mais madura. Eu acho que eu amadureci muito cedo, o que não foi bom também, porque eu acho que eu sou uma pessoa, eu nunca fui jovem, nunca fui assim de poder ir pra balada, encher a cara, talvez 2, 3 vezes encher a cara, mas eu nunca tive um lado rebelde. E tudo bem, porque não é que a gente precisa ter, né? Mas acho até que o OPM, né? Quando eu tava lá me divertindo, eu nunca tava fazendo nada de errado, mas o Guga aqui tava pior, né? O Guga aqui tava Alexandre Pinto. E era só no OPM. Ano que vem tem mais, galera! Galera, save the date, hein? 2023. Guga Party, Guga Weekend vai voltar. Fevereiro. Não, mas eu acho que isso, manda assim... um zap que nós vai. Mas foi muito, muito custoso, assim. Não foram poucas vezes, eu já fiquei muito tempo sem falar com meu pai. Já tive muitos dias de coisas muito pesadas. Então, assim, de novo, todo mundo tem problema. Eu não gosto de me vitimizar. Eu acho que quando eu vi aquela palestra do Steve Jobs em Stanford da primeira vez, eu falei, cara, é isso, entendeu? O cara foi adotado, o cara teve isso, o cara teve aquilo, mas o cara tá fazendo, o cara tá olhando pra frente, não olhando pra trás. Então, hoje, quando uma pessoa começa, porque eu falo, gente, assim, sabe? Ok, também tive minhas questões, também tive meus problemas, óbvio. Nunca tive problema grave, não posso falar disso. E acho que minha vida é muito fácil, sei disso, sou privilegiada. Mas acho que isso vai, de alguma forma, moldando a gente, né? Então... E o dia mais feliz, tirando o nascimento dos filhos? Uau! Não foi só um, tá? Eu acho que, assim, o dia do meu casamento foi um dia muito feliz, muito feliz. Você tá com todos seus amigos comemorando, foi muito especial. Eu fui a vida inteira pro NR, acampamento, né? E o NR era meio que meu porto seguro. No meio da separação dos meus pais, lá era meio que meu oásis. E eu sempre fiz teatro. E eu, pegava papéis muito legais no NR. E teve uma vez que eu fiz aquela peça, o Save the Last Dance. Acho que foi uma das peças mais legais que eu fiz. Ou 10 coisas que eu dei em você. Eu lembro que o dia da apresentação, gente, se eu paro pra pensar, se eu sonho com isso, eu acordo chorando. Porque era muito, muito, muito bom. Muito bom. Tive momentos muito felizes no trabalho. Eu lembro até hoje, um dia que eu tava voltando de uma palestra numa fundação em Minas, na XP. Eu podia antecipar meu voo. Eu falei, não, vou ficar aqui bebendo com o Patrick, com a Paty, aqui no aeroporto mesmo. Então, assim, eu acho que eu consigo encontrar as pequenas felicidades nas coisas do dia a dia, sabe? Então, momentos com as crianças, que tá todo mundo rindo de manhã. Às vezes a gente põe uma música na Copa, a gente botou o Waka Waka, né? Alex, eles ficaram os 3 dançando a Waka Waka de manhã antes de ir pra escola. Eu acho que todos os dias a gente pode encontrar momentos muito felizes e todos os dias a gente, às vezes, vai encontrar momentos difíceis, mas, enfim. Se você tivesse um superpoder pra acabar com o problema do mundo, qual o problema que você acabaria? Ai, cara, eu posso estar viesada, mas acho que eu acabaria com a pobreza no Brasil. Ou no mundo, assim. Eu tenho, assim,
Na Vectis, hoje, somos em 4 sócios. A gente vai anunciar um novo em breve. Eu, Paulo, Patrick e o Audi. E a ideia é que cada um, com exceção do Paulo, toque uma vertical. Hoje eu tô junto com o Patrick, com o time que saiu da Vitro. A gente tá vendo, né? Montar um novo negócio no mercado financeiro. Mas a ideia é que em algum momento eu toque algum negócio também. E eu tenho muita vontade de fazer coisa em educação. O Bruno sabe disso. Eu procurei ele. Porque eu vejo, e depois que você vira mãe, você começa a conviver mais com pessoas que trabalham muitas vezes nas nossas casas, que têm filhos e tal. Eu fico revoltada como essas pessoas são tão de bem e tão trabalhadoras ou mais do que a gente, e elas não podem, não conseguem transformar a vida dos filhos dela. Então, pra mim, eu acho que educação é o caminho pra isso. Já falei pro Nardon, acho que vocês tinham que ver o que dá pro G4 fazer pra tentar ajudar essas pessoas mais simples. Eu tenho tentado fazer algumas parcerias, fez algumas campanhas, a gente doa bastante pra isso. Mas eu acho que através da educação dá pra gente tentar resolver essa questão. Porque seria bom pra todo mundo. Imagina a gente viver num país que todo mundo tivesse oportunidades iguais, que a gente não tivesse problema de segurança, em que as pessoas pudessem ter uma vida digna, porque é muito pouco digno, né? A vida da grande parte das pessoas. Então, se eu tivesse um superpoder, eu gostaria de resolver isso. Quem sabe eu um dia consiga, pelo menos, fazer um pouquinho, né? Muito bom. Sensacional. Mais alguma pergunta, senhor Querubim? Nenhuma, meu querido. Quero saber se vai rolar balada em fevereiro, Ursinho Querubim. Cara, quer saber? Não sei. Ai. Veremos. Vai rolar balada no piano? Porra, ele não foi pra nenhuma. Tá tudo errado. Tava cansado. Amanda, eu cara. juro que ele se comporta. Cobrava a Tem que falar pra- entrada? O quê? Na balada? Não, Tinha sempre mas- alguém que pagava. Eu nunca Cara, paguei. posso te falar? Eu nunca Alguém conheci tanta gente com muito dinheiro na minha vida, cara. Lá tinha. Era tipo assim, o dia, vou pra lá. Fechei uma mesa. Eu falei, tá bom, entre em alguma dessas mesas. Eu não vou fechar a mesa aqui. Eu te contei uma história lá. Bizarra. Tem uma galera lá. Não tô sabendo. Não. Depois você me conta. Os bizarro. bastidores. Não, a galera diferenciada, é legal, é bacana. Mas é isso, gente. Uma honra estar Destemida aqui com dinheiro. com gente tão fazedora quanto vocês. Ilana, viu? pra te seguir, É isso, gente. Me sigam. Eu tenho falado muito sobre carreira de mulheres, a vida, como que a gente equilibra. Fala da sua mentoria no G4 aí. Bom, a gente ainda não definiu o que a gente vai fazer, né? Eu fiz algumas palestras sobre negociação, que é ela um tema manda que eu muito gosto. bem nisso. Eu mando- Não sei se eu mando muito bem em negociação, mas mas legal, eu você acredito manda. que em você. A gente fala... Eu fiz teatro, né? Faço teatro até hoje. Então, acho que quando a gente fala e gosta do que a gente faz e põe energia, a gente consegue falar. Mas eu fiz algumas aulas, algumas palestras sobre negociação. Eu tenho falei com a turma do G4 sobre liderança, sobre soft skills. Enfim, eu acho que eu falo um pouco de tudo. Tô super aberta. Acho que a ideia é estar trocando com mais E pra te gente. seguir, qual o teu... Ilana.bobrov, que é complicado, né? B-O-B-R-O-W. Em breve a marca Vamos de deixar roupa. aqui, Coloca ó. aqui, ó. Deixa por aí. @ilana.bobrov, principalmente no Instagram. Eu tenho que fazer mais coisas no É LinkedIn. Bobrov? Mas... Bobrov. Mas é com W, só que fala Bobrov. Cara, é muito chique. E você? Bobrov. Bobrov. É muito bom, muito bom. Bobrov é chique. Eu, @Alfredo Soares, porra. @bruno.nardon. Gente, eu adoro que vocês fazem propaganda disso abertamente, né? Exato. Vocês precisam É isso. me convencer a fazer o Nardon criar um perfil @Pequeno Querubim. Pequeno Querubim. Cara, sempre mudou, né? Agora é o Pequeno Querubim. Antes foi locutor de pet shop. Locutor de pet shop. Já teve vários aqui. Teve A gente vários. depois Qual pode que é o fazer. dele? Qual que é Porra, o dele? No, Dele é ursinho carinhoso. no especial do ano, Bom. a gente pode fazer a montagem eu te chamando em todos. Vamos fazer essa montagem aí, produção. A montagem de eu chamando ele em todos. Tum, faz um Essa é legal. especial. Eu chamando o Bruno Nardon em todos os episódios aqui pra vocês darem risada, vocês rirem. Na retrospectiva Extremos de 2022. Alguma mensagem final, Alfredo? Siga o nosso canal aqui, não custa nada, é 0800, não somos nenhum Casimiro, não estamos cobrindo a Copa do Mundo, mas tem conteúdo de qualidade aqui, tem convidados especiais, tem um abraço pro nosso amigo Guga, o baladeiro. Porra, tamo junto. Amor. Guga já adquiriu o já domínio. vamos convidar o Guga. Guga, você Guga vai vir tem que aqui. vir. Ó, o Guga, Guga posso que já falar? adquiriu o Mercado domínio. financeiro. Guga Não, já o adquiriu Guga é o domínio, empreendedor, balada em assim, casa. o cara que Esquece. mais fez negócio, o Guga encontra Não, o cara tem umas oportunidade. histórias legais. Ele tem umas histórias que, assim, ele encontra oportunidade, assim, juro. Ele fez um pântano virar um galpão logístico de 90 mil metros quadrados. É nesse nível, assim, o A Guga gente tem que trazer ele pra Tem que cá. cara é uma Tem que máquina, trazer. cara é uma máquina. HX. Rix Capital, Rix se quiser um bom Capital. fundo de ações E eu também. botei dinheiro achando nesse fundo. Na aí. Rix, ó, tem que pôr mais. Eu acho que eu botei. Sim. Grande Eu botei. Guga. Acho que eu tenho na Vamos te carteira. chamar pra vir aqui ano que vem, hein? Então é isso, galera. Tamo junto. Não esquece de deixar seus comentários, compartilhar o nosso podcast, seguir o nosso canal lá com os cortes no Instagram e até o próximo episódio. Valeu!